Bom dia. Agradecer a presença de todos e dos nossos ilustres palestrantes. Para mim é um grande prazer moderar esse painel, porque eu acho que ele resgata um pouco da missão da Endeavor, que é de trabalhar exemplos, trabalhar role models, trazer histórias que ajudem a inspirar diferentes pessoas com backgrounds distintos a empreender. As pessoas têm trajetórias distintas, a gente traz aqui duas pessoas que são quase que personagens, de certa forma, acho que viveram coisas muito diferentes e que hoje estão à frente de empreendimentos únicos, diferenciados e de grande repercussão nacional. Então, eu acho que trabalhar esses exemplos com vocês e falar sobre um mercado que é gigante, que é o mercado de alimentação, o mercado da comida, que é uma coisa banal e, ao mesmo tempo, apaixonante, vai ser um bate-papo, no mínimo, divertido. Então, obrigada a vocês dois. Eu queria começar falando um pouquinho do mercado onde vocês estão inseridos, que, de certa forma, para alguns, pode parecer um mercado purpurina, né? Um mercado de nicho, a gente está falando de orgânicos, de alimentação gourmet. Muita gente que acredita que a alimentação orgânica não pode alimentar o mundo, que a gente está buscando uma certa utopia, e de que trabalhar com o sabor dos alimentos e sofisticar isso ao ponto que nós chegamos hoje, talvez seja uma coisa não tão importante ou algo que não escale, não seja relevante. Eu queria que vocês começassem comentando, né, da luta que vocês abraçaram, né, e sobre os mercados onde vocês estão inseridos. Se você quiser começar, Pedro. Bom, primeiro, bom dia. É uma grande honra estar aqui. E, com tanta gente assim, deixa a gente até nervoso, né, para falar. Mas, a primeira coisa é, eu tenho certeza hoje, desde 2009, 2010, que eu me enfiei nesse mundo dos orgânicos e mudei para a fazenda, etc. E tal. Hoje eu tenho certeza que dá para alimentar o mundo com orgânicos. E até tem muito dado já sobre isso hoje. É uma coisa que a gente que eu fui aprendendo e eu, por não entender nada de agricultura, me enfiei lá para fazer agricultura, e daí a gente se permite a fazer aquelas perguntas idiotas, né, dos porquês que o Ricardo estava falando aqui para a gente aqui, e não chegava no segundo porquê do porquê fazer aquela agricultura convencional. Aquela agricultura realmente que esteriliza tudo e passa todos os cidas da vida, o herbicida, o fungicida, o inseticida, tal. E quando você vê, você conseguiu esterilizar tudo, e daí, quando alguém se adapta àquele ambiente, vira uma grande praga. E é o que a gente está vendo hoje. Então, realmente, não faz sentido aquilo. E para mim, ficou muito claro que não fazia sentido aquilo. E eu acho que, ao longo da conversa, vai dar para mostrar e falar um pouco dados reais que a gente tem hoje, que realmente dá para alimentar todo mundo de uma forma que faça mais sentido. Você estava comentando comigo, antes da gente entrar, que tem até países que estão adotando isso como a única forma de agricultura para o país. Vou pegar minha colinha aqui, que eu tenho uns dados bons aqui, né? Não sei quanto você quer que eu já me alongue e fale um pouco. Pode falar um pouquinho. Tem uma palestra que eu vi ano passado de um cara que eu admiro muito, que chama Michael Pollan, que é um cara que escreve muito sobre alimentação, que é um cara bem legal. Ele tem vários livros aí publicados. E o cara abriu a palestra dele em Nova York ano passado, falando: essa palestra, a única coisa que vocês precisam guardar aqui da minha palestra é um dado que eu vou dar para vocês agora, que é o que mostra como insustentável está o nosso mundo de alimentação. Antes da Segunda Guerra, a gente precisava, com 1 quilo de petróleo, a gente produzia 2,3 quilos de alimento. Hoje, a gente precisa de 10 quilos de petróleo para produzir 1 quilo de alimento. Então, isso não me parece muito sustentável. Isso porque todo o adubo nitrogenado, etc. e tal, isso acaba consumindo muita energia. Hoje, 30% das emissões de CO2 vem da agricultura, dessa agricultura química, né? Com adubo nitrogenado, isso emite muitos gases.
a agricultura orgânica tem potencial para ser uma agricultura que consome CO2 em vez de emitir. 40% da terra, quer dizer, da parte seca do nosso planeta, já é destinada à agricultura hoje. E essa agricultura que destrói biodiversidade, que é um dos temas mais importantes que a gente tem para a gente seguir adiante aqui nesse planeta. Então, 40% do nosso planeta hoje já está dedicado a uma agricultura que vem destruindo biodiversidade, que é um grande problema hoje. 70% do consumo de água no planeta é pela agricultura. E eu costumo brincar que a agricultura orgânica não consome água. Daí todo mundo me fala, pô, mas como não consome? Você tem aí, eu estou fazendo, está irrigando lá. Mas eu tiro lá do riozinho, eu jogo de novo na terra, essa água infiltra na terra, limpinha, às vezes volta para o rio até mais limpa do que ela já estava. Então, não consumiu água nenhuma no sistema. Então, isso mostra que que é muito importante uma agricultura mais coerente, e dados que são interessantes, tem um instituto nos Estados Unidos que é bem reconhecido, que chama Rondale Institute, e esses caras fizeram um estudo bem interessante, lado a lado, de agricultura orgânica e convencional. No caso, o milho, que é o grão mais cultivado no planeta, né? E eles fizeram um estudo por 30 anos. E como o milho é uma cultura anual, então, todo ano, eles iam usando a melhor tecnologia que tinha em orgânico, melhor tecnologia que tem em convencional. Ao longo desses 30 anos, o orgânico bateu em produtividade, em custo de produção, em anos que teve seca ou cheia, muita chuva, bateu de longo, bateu muito a agricultura convencional. Na média, ele ficou cerca de 10% mais produtivo do que o convencional. Esses dados estão online, depois eu posso dividir com todo mundo, mas isso é surpreendente, porque quando você começa a olhar um pouco mais a longo prazo, as coisas surpreendem realmente. Pode ser que num ano excepcional, quando tudo vai direitinho, um milho transgênico ele pode até ter uma produtividade melhor que um milho convencional, mas que um milho orgânico. Mas no longo do tempo, com todas as mudanças climáticas que a gente está tendo e todas as variações que a gente está tendo, a tendência é realmente abrir muito a vantagem para a agricultura orgânica. Bacana, Alex. Eu vou 100% de acordo com isso. O orgânico é uma demanda. Se hoje nós compramos roupas melhores, gasolina melhor, shampoo melhor, por que não comer melhor? Mas vou mudar um pouquinho da história, vou pensar para vocês o seguinte. Quem é o chefe hoje? O chefe é uma figura egocêntrica. Historicamente, tinha segredos. Por que nós tínhamos segredos? Porque era a maneira mais esperta de trazer mais clientes para mim e eu fazer mais dinheiro e me fazer mais famoso. Mudou. O chefe mudou? Não. O chefe não mudou. O que mudou foi a nossa relação com o mundo. Como? Mídia social. Cada vez que eu tenho um novo trick, uma nova receita, uma nova técnica, um novo ingrediente, eu publico. Mais pessoas vêm, mais pessoas me reconhecem e a autoria da receita passa a não ser mais contestada. Quem publicou primeiro é o dono. Resolve-se a vida do chefe. Entendemos, então, que mídia social muda a vida de um profissional. A pergunta que eu quero fazer agora para você é o seguinte: qual é a maior mídia social do mundo hoje? O que conecta 7 bilhões no planeta Terra. O que conecta 7 bilhões no planeta Terra. E para ninguém ter dúvida, o que conecta 7 bilhões no planeta Terra é alimento. As cadeias do alimento reorganizadas têm poder para o futuro maior do que a própria internet. O homem não está destruindo o planeta Terra. O homem talvez esteja destruindo a primeira virtude da natureza, que é se regenerar. Perfeito. Então, vamos começar, então, falando de chefe, né? Quando é que o chefe virou empreendedor? Será que aquela questão do mise en place, do planejamento, da organização prévia de todos os ingredientes, de alguma forma te ajudou, Alex? Como é que você começou a se perceber mais empresário, um pouco mais empresário, não vou dizer um pouco menos chefe, mas um pouco mais empresário? Essa é a nossa maior dualidade, né?
É perigoso manter o pé em duas canoas, mas eu me atrevo. Tem gente que se pergunta, né, se o dom é uma obra ou se o dom é um empreendimento mesmo. O dom é empreendimento. O dom é um empreendimento. Eu não acredito em obras... Eu acredito que as coisas têm que ser tão legais que elas dão até dinheiro. Flagship que naufraga não é flagship. Desculpa. As coisas têm que fazer funcionar, elas têm que existir. O que não tem utilidade não existe. Como empresário, a gente acaba sendo empurrado para fora da cozinha e tendo que aprender a lidar com algo que nós não estávamos preparados, tão pouco treinados para. O chefe, talvez, hoje, seja a voz mais forte da cadeia do alimento. E, talvez, por isso, o protagonismo. Uma vez entendido esse protagonismo, você pode usar isso de várias maneiras. Mais importante do que este protagonismo é ressignificar o ato de alimentar. E eu acho que isto o chefe pode. Aproximar o saber do comer, o comer do cozinhar, o cozinhar do produzir e o produzir da natureza é uma missão possível, cotidiana. A desconexão do homem com o alimento hoje é gigante. E eu vou dar um exemplo para vocês agora. Quantas pessoas aqui já viram uma árvore de cupuaçu? Poucas. E eu acho isso natural. Estamos falando de uma fruta exótica da Amazônia. Eu entendo isso natural. Não sintam vergonha por isso. O que todos nós deveríamos sentir vergonha, eu não estou falando nesse auditório, estou falando no mundo. No mundo, é quantas pessoas conhecem um pé de laranja sem laranja. Eu não estou usando uma fruta exótica, eu estou falando de uma fruta que nós comemos desde sempre, no mundo inteiro. A desconexão do homem com o alimento no seu momento primário chamado vida é deste tamanho. O profissional de cozinha hoje, seja ele de glamour, seja ele de larga escala, pode ressignificar a nossa relação com a primeira função vital de todos os seres, que é se alimentar. E Alex, mas para você, quando você se viu mais empresário, porque assim toda essa inspiração, essa filosofia construiu o alicerce, né, do que você se tornou. Mas, em algum momento, você teve que se preocupar com números, você teve que se preocupar com as pessoas, além daquelas que estavam dentro da sua cozinha. Né? Em que momento isso aconteceu e você percebeu que você tinha cruzado uma linha diferente? Estava dentro de um universo que você não dominava? Quando eu fiz meu primeiro mau investimento. Quando eu tive que olhar a primeira vez uma crise. Você começa garoto num restaurante, trabalhando, e tudo aquilo te fascina. De repente, você, como um garoto que vem de uma família, de uma simples, começa a conviver com luxos. E tudo aquilo parece um conto de fada. E você monta seu restaurante e aquilo dá dinheiro. Aquilo funciona e você começa a achar que você tudo sabe. E aí tenta empreender. E aí começam os primeiros deslizes acho que não só de um chefe, de muito empresário, que é a hora que você tem que olhar para você e falar, errei. Consertar as más atitudes que você teve, consciente ou não, elas acontecem na vida de todos nós. Dor de barriga não dá só em mim, né? Pedro, como é que foi para você desistir de pilotar e começar a empreender? Você teve um fundo que começou a investir em negócios sustentáveis, negócios bastante diversificados, até decidir focar sua energia na toca. Você podia contar um pouco como é que foi essa trajetória? Porque aqui no público a gente tem muita gente que já toca o seu negócio, tem gente que está contemplando essa possibilidade. A gente tem mais de 15 mil pessoas acompanhando a gente agora online. E eu acho que contar um pouco de como é que a gente trilhou esse caminho é algo que ajuda as pessoas a refletirem. Bom, primeiro, até um comentário no que o Alex falou, que 100% alinhado também, que eu vou falar aqui do que me tocou e o que me moveu muito de propósito e tal, mas não adianta ter propósito se o bottom line não fecha. Quer dizer, realmente, negócios para serem de sucesso e para serem flagships e serem cases de sucesso, eles precisam ser muito bem estruturados e precisam dar dinheiro. Então, dentro da minha trajetória, bom,
o que eu chamo da minha outra vida, né, de corrida de Fórmula 1 e tal, foi muito rico e eu acho que eu aprendi muito naquilo. Principalmente, eu aprendi muita coisa de coisas que não fizeram sentido para mim, né? Era um mundo muito assim glamouroso, legal, tal, e que você falava, putz, era o sonho de todo mundo, tal, mas era muito vazio. E esse muito vazio me fez conectar com outras coisas, procurar outras coisas. E nesse procurar outras coisas, eu comecei a mergulhar um pouco para tentar entender quem era o Pedro realmente. E quando eu mergulhei nisso, fui me conectando com um Pedro que não fazia sentido para ele só empreender por empreender. Não consegui responder as perguntas, os porquês aí que o Ricardo contou para a gente, né? Parar no segundo porquê, para mim, não fazia sentido e ficou muito claro para mim que empreender e fazer coisas que tivessem um propósito maior do que só dar dinheiro era o que fazia sentido. E daí as pessoas falam para mim, mas para você é fácil, né? Você nasceu nessa família, uma família rica, é muito fácil você falar, você vai trabalhar por um propósito, etc. e tal. Eu pensei muito nisso, e essa é uma pergunta difícil de responder até. Se eu tivesse nascido numa família que não tivesse grana, e se eu conseguiria estar nessa mesma posição e falar, hoje eu só trabalho, só empreendo em coisas que têm um propósito maior, que tem um benefício triple bottom line. Mas pensando bastante nisso, a minha conclusão é que qualquer um, só para fazer uma coisa bem feita, só pode fazer aquilo que toque aqui, realmente. Aquilo que realmente toque no coração. Se fazer uma coisa que você está lá fazendo só com aquela troca monetária que você vai receber no final do tempo, isso, na minha visão, não é sustentável. Até por um tempo, e a gente vê muitas pessoas aí no mercado de trabalho que por um tempo fazem isso, mas chega lá na frente e vai fazer outra coisa, não fica fazendo aquilo por muito tempo. Então, se não tiver alguma coisa que esteja tocando realmente, aquilo que a gente consiga voltar para casa e se orgulhar para falar para a tua esposa, para os filhos, do que está fazendo, eu acho difícil, eu acho que não é sustentável. Então, para fazer alguma coisa de direito e que tenha sucesso, eu acho que realmente tem que ser algo que toque muito no nosso coração. E, na minha crença, o que toca no meu coração, principalmente, é fazer algo que tenha um propósito maior, que eu costumo dizer que aumente a felicidade ao meu entorno. E esse é um conceito interessante que eu vi de um monge budista que falou: a nossa felicidade ela aumenta relativamente de quanto mais felicidade a gente consegue gerar em torno da gente. Então, se a gente pensar no nosso núcleozinho, quanto mais felicidade a gente consegue gerar em torno da gente, mais aumenta a nossa felicidade, que no final é o que nos move, né? Nos move a ser feliz. Então, se a gente pensar nesse conceito, então negócios que aumentem a felicidade coletiva, esse eu acho que é um conceito interessante. Então, na minha trajetória, tentando voltar para a tua pergunta, que eu acho que eu desviei um pouquinho, para mim, hoje, Pedro, só faz sentido investir em coisas que têm um propósito maior. E, Pedro, por que você achou mais legal focar num negócio só, por exemplo, ter um portfólio de companhias que tinham já esse viés de sustentabilidade, mas, de repente, você fez uma escolha de concentrar a tua energia num só negócio? Aliás, assim, é muito comum nos empreendedores ter vários negócios, alguns são seriais, outros têm 2, 3 negócios em paralelo. É um exercício também para a Endeavor, muitas vezes, discutir, né, os benefícios de ter um pouco mais de foco, e você fez um movimento, né, de trabalhar com várias companhias para se concentrar no empreendimento. Eu acho que o exercício de focar é muito interessante. E, para mim, é um desafio focar, porque eu sou um cara que gosto de olhar muito para muitas coisas juntos. Mas o focar e me mudar para a fazenda, hoje eu vivo lá e moro dentro do meu trabalho, é muito intenso, mas é realmente muito legal. É realmente um negócio que eu realmente eu gostei muito e me
me sinto muito feliz tendo feito esse movimento, apesar de ser muito intenso e ter um exercício de focar realmente bastante. E falando um pouco de desafios, né, mesmo nesse focar, o negócio fazendo a toca, ele é muito amplo, né, porque você pode ter muitos negócios juntos nele. E com essa minha tendência de querer fazer tudo, a gente começou o negócio e começou a fazer muitas frentes demais, e tudo ao mesmo tempo, fábricas, a fazenda inteira de 2.300 hectares, toda começando com várias produções ao mesmo tempo, produções de leite, produções de ovos, fruticultura variada, implantando fábrica tudo ao mesmo tempo. E chegou um momento que a gente viu que não dava conta de fazer tudo, né? E isso foi ano passado que a gente começou a fazer um planejamento estratégico e viu que não estava dando conta e que tinha muita coisa caindo do caminhão e teve que fazer escolhas. E foi difícil fazer escolhas, porque a tendência sempre do empreendedor é querer fazer tudo, né? E fazer a escolha daquele negócio lindo que a gente idealizou, e do organismo agrícola, que tem que ter animais, fruticultura, tudo organizado como um organismo, etc. e tal. É muito bonito no papel, mas quando a gente começou a fazer conta, estava caindo coisa do caminhão. E a gente fez uma escolha muito difícil ano passado, que foi desligar um negócio que começou desde o início de um projeto, que era a produção de leite. E leite orgânico é o maior mercado de orgânicos hoje no mundo. Então foi uma escolha consciente, lá no business plan, lá atrás era lindo, mas que é uma coisa super complexa, que a gente fazia desde o grão que a gente plantava, porque a cadeia não está estruturada no Brasil ainda, então desde o grão a gente plantava, passando pela produção de leite, e o laticínio também super complexo, um laticínio orgânico, sem conservantes, etc. e tal. Então toda a cadeia era super complexa, estava sugando nossas energias e não estava fechando a conta. E daí a gente fez essa escolha muito difícil de desligar 1/3 da empresa inteira. Mas hoje, depois dessa escolha, depois de implementar essa escolha e fazer isso no negócio, o negócio está muito mais saudável. Então, são coisas que são muito importantes para fazer, né? Legal, Alex. Você poderia ter tido uma carreira internacional. A gente hoje vive no Brasil uma onda de pessoas se mudando, indo para outros mercados, outros países, uma certa desilusão com a situação que a gente vive, mesmo num momento que eu acredito ser de virada. Você poderia ter optado por estar em outro lugar, né? Viveu fora, teve uma carreira fora também. Queria que você falasse um pouco das vantagens, né, e desvantagens de estar no Brasil e como é que você enxerga essa reflexão que os empreendedores e as pessoas em geral têm feito sobre o nosso país. A primeira coisa que eu preciso dizer é que eu tenho uma carreira muito mais forte, expressiva, reconhecida fora do Brasil. Internacionalizar o seu conceito, a sua marca, o seu produto é uma questão contemporânea. Hoje, tem que fazer. Porém, a diferença do bom, do muito bom e do excepcional, você só consegue um repertório. Eu só serei excepcional aqui. Qualquer lugar do mundo que eu tenha que aprender uma nova cultura, reentender um mercado, me adequar a ele, eu serei mediano. Essa é a grande diferença de ser brasileiro, de poder ser brasileiro. Ninguém pode fazer melhor cozinha brasileira do que eu. Em grandes mercados financeiros, eu seria só mais um. Esta consciência nós, dentro de... A nossa geração sonhou que o Brasil era o país do futuro. Quando parecia que chegou, era mentira. É natural que a gente queira sair daqui. Eu, quando fui morar fora do Brasil, eu me lembro nos anos 80, tinha uma tirinha do Angeli que falava o seguinte: era moda no primeiro mundo, era moda no terceiro mundo, passar fome no primeiro, e tinha um carinha lavando louça. Era eu.
ok? Precisei ir para fora para entender que a minha força está aqui. Esta é a vantagem. Internacionalizar a sua marca, o seu conceito, o seu produto, como eu já disse, é fundamento, é necessidade. Porém, no meu caso, e acho que na maioria para nós, perder a sua origem é o caminho da dúvida, do risco, do desvio, da insegurança, da incerteza. Pedro, você quer comentar um pouco? Você tem uma visão complementar? A minha crença é muito essa de a gente pensar, né, globalmente, mas agir localmente. Isso é crença pessoal. Mas, trazendo para um pouco mais para o pragmatismo, eu vejo como Alex, como o diferencial dele é ser brasileiro e explorar a diversidade brasileira, né? Toda a riqueza que tem no Brasil. Eu vejo, trazendo para o que, como traduzir essa minha filosofia de agir localmente para o Brasil e dentro do que a gente está fazendo, que é a agricultura, o Brasil é o maior produtor de agricultura do mundo, né? Quer dizer, o maior potencial agrícola do mundo, provavelmente Brasil, Austrália, tal, é o maior potencial. Hoje, no Brasil, nem 1% do que é cultivado é orgânico. O dado preciso é 0,4% do que é produzido no Brasil é orgânico. Num país como a Austrália, já 17% do que é produzido na Austrália já é orgânico. Países como Dinamarca já virou lei que 100%, nos próximos 10 anos, 100% do país vai produzir só orgânico. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de negócio de explorar esse potencial agrícola no Brasil para ser o grande celeiro de orgânico do mundo. E o mundo está pedindo isso. Isso cresce muito no mundo afora. Realmente, insumos orgânicos, isso cresce muito. Então, eu vejo como um grande potencial de negócio aqui de fazer uma agricultura orgânica profissional de qualidade. Eu queria somar a essa fala do Pedro que a guerra não resolve. Não adianta falarmos do orgânico contra a indústria do alimento. Não estamos falando de bem e do mal. Ou sentamos todos na mesma mesa e ressignificamos esses papéis, possibilidades, caminhos. A produção de alimento hoje no mundo não mata animais, ela está esterilizando ecossistemas. A perda da biodiversidade é latente. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Quando nós falamos biodiversidade, não tem valor. Quando a gente prova biodiversidade, começa a ter valor. Falar isso de ingredientes, às vezes, nos parece distante da nossa vida. Agora, vamos lembrar do seguinte. Há 20 anos atrás, nós bebíamos poucos vinhos de poucas regiões do mundo. Hoje, o mundo bebe vinho do mundo. Discute geologia, geografia, clima e variedades de uva. Isto é, perdão da palavra, a porra da biodiversidade. Simples assim. Aproximar o homem do alimento é trazer para o cotidiano. Comer não é uma função somente de sublimar o prazer. Ela é cultural, ela é cidadã, ela é cívica, ela é, antes de mais nada, natural. Quanto maior for a sua cesta de legumes ou sua cesta de alimentos, melhor cidadão para o planeta seremos. É simples, não tem... A nova maneira de comer ou de cozinhar não é nada além do que reentender como foi. O prejuízo ao planeta nos últimos 50 anos é imensurável. Vamos fazer um paralelo com a arte. A arte moderna é o que aconteceu nos últimos 50 anos. A arte contemporânea é o que acontecerá nos próximos 50 anos. O que aconteceu na alimentação do mundo, na ecologia, nos nossos recursos naturais nos últimos 50 anos? Como será o nosso futuro contemporâneo? Simples assim. Reentender esse alimento é a chave. E em cima...
Posso? Não, duas coisas que o Alex falou que eu acho que são super importantes, né? Primeiro, a guerra, que eu acho que é uma grande perda de energia, né? O ir contra, né? Eu acho que é super importante o construir em cima do que a gente vem construindo. E o que eu acredito muito é realmente de usar o que a gente tem e o que a gente está desenvolvendo de tecnologia para coisas que façam sentido e são coerentes. E que construa. A gente tem um case que é bem interessante lá da nossa jornada lá na fazenda, é que quando a gente começou a fazer produção de ovos orgânicos, veio lá o consultor de orgânico e falou, não, tem que ser pequenininho, o galinheiro pequenininho, tal, poucas galinhas, etc. e tal, e o cara tem que coletar ovo na mão, tudo legal, tal, mas a conta não fechava. Falei, putz, e aí? Tal, fomos escalando, botamos um pouco mais, subvertendo um pouco a coisa do que o cara falava, tal, melhorou, a conta começou a ficar positiva. Até que então veio um cara uma empresa grande, que é uma produtora de ovos da América Latina, veio atrás da gente para começar a produzir ovos para ele, ovos orgânicos para esses caras. A gente falou legal, tal, mas ele falou, cara, mas você precisa escalar. Eu falei, mas como é que faz esse negócio? Cara, põe tecnologia. Os teus aviários têm que ser todos com tecnologia de última geração, coleta de ovo automática, papapá. Falei, beleza. Bom, resumindo a história, a gente pôs a tecnologia, melhorou muito o nosso custo de produção e melhorou muito o bem-estar animal. Quer dizer, foi ao contrário do que a visão muito purista e romântica do consultor de orgânico tinha. E a gente está comprovando isso. E o fato, um exemplo disso que é a tecnologia, quer dizer, a coleta de ovo automática que a gente pôs lá reduziu uma jornada de 3 horas do cara coletando o ovo na mão para meia hora. Isso melhorou muito o conforto do animal lá, porque não tem aqueles caras entrando dentro do galinheiro fazendo bagunça e tal. Esse tipo de coisa é muito importante. Então, é somar e pegar a tecnologia e fazê-la trabalhar com coisas que fazem sentido. Legal, gente. A gente está recebendo as perguntas do público aqui. Só para reforçar que as meninas recolhem as perguntas, alguém digita e chega aqui, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do natural e por que isso não vira mainstream, né? Na Ticket, por exemplo, a gente tem 5 milhões de usuários dos programas do Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, e a gente faz pesquisas, né? Então, a gente vê lá que, quando a gente olha para benefícios, de uma forma geral, o benefício mais valorizado hoje pela população que trabalha em empresas são os benefícios associados a uma vida mais saudável. Então, seja a alimentação, seja o esporte, seja uma assistência oferecida, enfim, quando as pessoas envelhecem. Você faz pesquisa com os estabelecimentos, 300 mil estabelecimentos, e você vê uma tendência forte de uma busca por uma alimentação saudável. Mas, no entanto, né, isso está longe de virar mainstream, né? E como se diz que um produto só é revolucionário quando ele é acessível ao maior número de pessoas, né? Vocês deixaram a gente bastante preocupado aqui sobre a nossa situação no mundo. Como é que vocês acham que a gente vai chegar lá, né? Como vocês acham que a gente pode fazer um caminho para tornar essa alternativa, que é melhor para o planeta e melhor para as pessoas, algo mais acessível a todos? Senão a gente só vai ficar preocupado. Eu acho que, indo direto à sua questão, a primeira coisa é disciplina. Nós temos sempre só mais uma vez. É a última vez que eu vou fazer. Eu vou comer... Desculpa. Disciplina. O dia que o mundo resolver comer melhor e se permitir, ou sermos menos permissivos, bingo. Sustentabilidade é uma preocupação, viver melhor é uma preocupação, só que ela é desprovida de prazer. Pessoas e empresas tomam atitudes sustentáveis com o mesmo prazer que nós vamos ao dentista. Não há prazer, há obrigação, a dor, a culpa. O que é comida? Comida é delícia. Comida é estar na mesa, é compartilhar, é família. Comida é sexy. Eu vou roubar uma frase de um cara que eu admiro,
que é do conselho do ATA, do instituto que eu faço parte, chama Ricardo Guimarães, que diz o seguinte: a gente tem que erotizar essa relação da comida. Comer e reproduzir, todos os seres vivos fazem. O homem transforma e sublima em prazer. Se nós ressignificarmos como alimento, o alimento como prazer, está resolvido. A cozinha, se eu perguntar para vocês hoje o que é comer bem, eu vou encontrar provavelmente muitas, eu não vou ter um senso comum. Se eu perguntar o que é comer mal, sim, eu tenho um senso comum. Eu não acredito que o futuro seja ensinar pessoas a comer. É só pedir para que elas ajam conforme as suas éticas. Nós temos ética, nós só não agimos conforme. A cozinha do futuro é comer, comprar e cozinhar conforme a sua ética. 100% alinhado de novo. Mas, para mim, para mudar isso, eu acho que a gente vem errando muito na questão de como falar dos desafios que a gente tem de sustentabilidade. A gente vem muito apontando o dedo, falando estamos fazendo errado, estamos destruindo o planeta, estamos isso, aquilo, que é a realidade, estamos realmente, mas para mim o approach é muito esse do prazer. E a gente tem já, eu tenho certeza hoje que a gente tem todas as soluções já prontas e funcionando para a gente resolver a grande maioria dos problemas que a gente tem em termos de sustentabilidade. Comida é uma delas, a gente já tem a solução, está pronta. É só realmente a gente virar a chavinha e começar a se alimentar diferentemente, de uma forma mais consciente, e é muito mais prazeroso. É muito mais prazeroso não só para a gente, porque aquela coisa que eu falei, vai ser prazeroso para a cadeia inteira. A gente saber que a gente está se alimentando e tem uma cadeia inteira por trás que está fazendo bem para o planeta, está fazendo bem para quem está produzindo. Então, é super ganha-ganha. Então, o fato de se alimentar de uma forma mais consciente é prazeroso para a gente e prazeroso para a cadeia inteira. Isso, em todas as outras frentes de sustentabilidade, dá para enumerar várias: energia, água, o que a gente quer dizer, o que a gente queira falar, tem soluções, e soluções que, se a gente empreender nelas, vai ser muito prazeroso, porque a gente vai ter prazer de estar aumentando a nossa felicidade ao entorno da gente. Então, é isso que eu acredito muito, que o futuro é muito prazeroso, e eu tenho uma visão muito positiva do futuro. Agradeço ao Alex, ao Pedro, à Endeavor por trazer esse tema muito relevante, e vocês compartilharem um pouco desse caminho pessoal de vocês, de transformar aquilo que vocês fazem em uma bandeira para todos nós. Obrigada. Obrigado a todos.